vou falar um pouco sobre a apresentação até que a nossa gerenciadora tinha feito, aproveitei a apresentação deles, mas é falar um pouco da história, né, da manutenção e falar um pouco da história da manutenção do sistema viário de, de viação e falar um pouco também sobre a história das rodovias do país, né, do DNR, quando é que tudo começou, como é que nós, né, fazíamos isso no começo, né? Então, falar um pouco aqui sobre o histórico, né? Então, em 1927, né, o governo federal criou a Comissão de Estradas de Rodagem Federais, que é antecessora da DNR. Então, é bom que fique claro que o DNR não foi o primeiro órgão, né, como todo mundo pensa, né? Existia essa Comissão de Estradas de Rodagens Federais, que foi realmente o embrionário disso, né? Com dotação orçamentária proveniente de um fundo especial de financiamento obtido a partir de sobretaxa dos impostos sobre gasolina, veículos e acessórios. Que hoje, se a gente for colocar hoje, é a CID, né? Imposto sobre combustível. Que atualmente a CID a gente usa uma parte do recurso, mas ela é mais destinada aí para os estados e municípios, né? Mas naquela época esse fundo, que era puxado aí pela CID, do que hoje é a CID, é o que começou como o lastro, né, orçamentário aí para o futuro DNR na época, né? Em 1932, o Fundo Especial passa a ser incorporado ao orçamento da União. Em 37, foi fundado o DNR, Departamento Nacional de Estradas e Rodagens. Em meados da década de 40, o Brasil possuía 423 quilômetros de rodovias pavimentadas entre estaduais e federais. Você imagina que hoje nós temos pavimentado 55 mil quilômetros, né? Então é um aumento aí de, sei lá, acho que bem, eu conto acho que mais de 1000%, né? 10.000%, né? Então, sem pensar que na década de 40, a gente está falando aí de 82 anos, né? Isso. Está falando de 82 anos, quanto, né, o Sistema Nacional de Aviação, quantas rodovias, elas cresceram, né, no país, né? Então, é para ter uma dimensão e, lógico, né, quanto a manutenção virou importante em tudo isso. Em 27 de dezembro de 1945, o então ministro da Aviação de Obras Públicas, Maurício Júpiter da Silva, que inclusive fica aí um detalhe, dá nome a uma das pontes que a gente tem no Mato Grosso do Sul, uma ponte estaiada, Maurício Júpiter, levava a sanção do presidente José Linhares, na época, o Decreto-Lei 8.473, chamada Lei Júpiter, que conferia autonomia técnica e financeira ao DNR e criava o FRN, o Fundo Rodoviário Nacional. Nessa época, o DNR, que futuramente vai virar o DENIT, tinha autonomia sobre a gestão do fundo. Então, a gente não dependia de que hoje está tendo uma discussão muito grande, a economia, a liberação de orçamento, não. O próprio DNR controlava o seu fundo. Ele era totalmente independente, né, naquela época. Em 1950, né, com 5 anos de criação do fundo, o Brasil mais que dobrava a sua malha rodoviária pavimentada, contando com 968 quilômetros. Quer dizer, em pouco tempo, a nossa curva de implantação e pavimentação de rodovias já começou bastante acentuada, né? E no final da década de 60, o Brasil possuía quase todas as capitais interligadas por estados federais, com exceção de Manaus e Belém. Então, você imagina que mais de 10 anos para frente, a gente já conseguia ter ligações em todas as capitais do país, entre as 27, né? Em 1970, cerca de 2,3 bilhões eram destinados, 2,3 bilhões de dólares eram destinados às rodovias federais. Então, só para a gente fazer uma continha rápida, a gente está falando da década de 70, fazendo um paralelo com o orçamento que a gente tem hoje, digamos que o dólar, a gente fosse fazer uma equiparação de 1 para 1, né? Coisa que não é. Dólar hoje a gente está 5 e alguma coisa. Naquela época, 2,3 bilhões, e lógico, o preço, né, dos insumos, de tudo, né, era muito mais barato do que é hoje, né, assim, proporcionalmente falando. 2,3 bilhões, vamos dizer que seja 2,3 bilhões de reais. Esse é o valor que nós temos para manutenção hoje na Peloa 2023. Então, você imagina, quando a gente fala da situação da manutenção, a gente está voltando. Isso, se a gente conseguir fazer uma equiparação
de $1 para R$ 1, a gente está retrocedendo 50 anos, né? 52 anos no tempo, né? Em termos de investimento nas rodovias federais. Em 1978, o Fundo Rodoviário Nacional é definitivamente extinto, aquilo foi incorporado ao Orçamento Geral da União. Em meados da década de 90, outras alternativas de alavancar recursos para o setor foram experimentadas, dentre elas concessões rodoviárias. Na década de 90 foi quando a gente começou o primeiro programa de concessão rodoviária no país, né? E aí uma foto para ilustrar, né? Aquela época, os tempos difíceis, né? Então, uma das nossas viaturas, né, com o motorista aí, DNR, né? É assim que a gente fiscalizava as nossas rodovias naquela época, né? Então, até meados dos anos 80, o DNR é estruturado nos estados com seus distritos rodoviários, o que hoje nós chamamos de superintendência. Na época do DNR era distrito, né, que são atuais superintendências regionais, e residências, né, que hoje a gente chama de unidade local. Executava diretamente o serviço de manutenção e conservação das rodovias. Então, primeiro ponto aí que é importante a gente definir quando a gente fala execução direta e execução indireta, tá? Execução direta, naquela época, o DNR, ele comprava os equipamentos, comprava os insumos, e ele mesmo contratava mão de obra, então, assim, ele não tinha nenhuma empresa intermediária, ele fazia a contratação de todo equipamento, insumo e mão de obra necessária e fazia as implantações e manutenções das rodovias. Então, isso é uma execução direta. Hoje, por exemplo, o DRDF, né, aqui no Distrito Federal, ainda em algumas situações ele executa diretamente. O DRDF tem equipamentos ainda, né, como caminhão-betoneira, espargidor. Eu acho que ainda tem ainda algumas usinas de asfalto, aí, pelo menos algumas móveis, mas coisa hoje que o DENIT não faz mais. Hoje é execução tudo indireta. A gente contrata uma empresa e ela cuida da execução do objeto, né? As residências possuem estrutura de pessoal e equipamentos necessários para a execução do serviço, que foi isso exatamente que eu acabei de comentar. Então, a história da manutenção. Então, a gente tem as seções técnicas, né? Engenheiros técnicos de pavimentação, desenhistas e calculistas. Laboratório completo, laboratoristas, auxiliares topólogos, equipamentos de topografia, equipamento de pavimentação, tratores, caminhões, veículos, bombas de combustível e óleos lubrificantes, usinas de pré-misturada a fio para execução de reparos, isso, os equipamentos necessários para manutenção, né? E moradias, vilas, bairros do DNR, por engenheiros dentro de sua equipe. Então, muitas das vezes, quando a gente está viajando para alguma cidade, alguma capital, alguma cidade interior, às vezes você escuta alguém falar, aquela ali é a vila do DNR, é o bairro do DNR. Porque naquela época a gente tinha, nessas cidades onde tinha as residências, né, que viraram unidades locais, eram verdadeiras mini cidades ali, mini condomínios, né, onde os trabalhadores, os engenheiros, a equipe, né, os laboratoristas moravam e passavam anos ali, né? Aquilo acabou se perpetuando ali naquelas cidades ou capitais também, né? Bem, então falando um pouco sobre os contratos de conservação, né? Como é que foi, como é que aconteceu? Então, após o fim do Fundo Rodoviário Nacional e da impossibilidade de execução direta, quer dizer, como o DNR administrava o seu recurso, ele comprava os equipamentos, contratava pessoas, e isso acabou, a gente passou a depender do Orçamento Geral da União. O DNR passou a contratar os serviços de manutenção e conservação, então a gente começou a contratar isso de forma indireta. Os contratados executavam os serviços de conservação rotineiras, quantificados pelo departamento, né, na época o DNR, depois eu vi essa DENIT, e definido um fator multiplicador denominado nível de esforço para cada serviço, coisa que a gente vai explicar já já. Estes níveis de esforço variam em condição mínima, média e máxima e representam a frequência anual que a atividade da rotina irá ocorrer. Então, quando a gente fala PATO, né, que é o nome que todo mundo conhece, é o Plano Anual de Trabalho e Orçamento. Então, essa frequência anual foi que deu origem, né, ao nome PATO. Seria um quantitativo, eu vou explicar como é que a gente chega, né, a gente vai fazer uns exemplos aqui, mas a partir desse quantitativo, aí você define a partir desse nível de esforço, né, você define um quantitativo para o ano. Então, você tem uma quantidade para executar naquele ano. Por isso que chama plano anual de trabalho e orçamento.
Então, com o incremento do tráfego, né, então, lógico, né, à medida que foi aumentando as rodovias, a gente foi implantando, ligando as capitais, com certeza o tráfego ele foi aumentando de forma também exponencial, né? Principalmente comercial, os contratos de conserva não conseguiam mais manter a malha dentro dos padrões de segurança e qualidade preconizados pelo órgão em função das suas limitações técnicas e financeiras. Hoje, esses tipos de contratos são denominados de PATO, Plano Anual de Trabalho e Orçamento. Então, naquela época, a gente, depois de implantar a rodovia, ficava só mantendo. Só que à medida que o tráfego foi incrementando, percebeu que precisava de contratos um pouco mais robustos, né, mais estruturais, que é a denominação que a gente vai falar mais aqui para frente.